Hoje eu vou trazer aqui a você à baila um assunto que você queria. Eu recebo essa pergunta: milênio. O que é o milênio? Deixe-me te explicar. Bom, a palavra em si significa 1000 anos. O milênio, gente, é um período de tempo em que Jesus vai voltar e vai reinar na terra, em Jerusalém, por 1000 anos. Deixe-me te explicar. Milênio não é um assunto chato, é o mais difícil da escatologia. Então, antes de entrar o assunto do milênio, deixa eu te explicar como funciona a ordem. A ordem é a seguinte: vamos começar como se fosse hoje. Jesus arrebata a igreja, é a primeira ordem. A igreja sai da terra. A Bíblia diz: ao ouvir o som da trombeta, o ressoar a trombeta de Deus, 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 16, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos aqui na terra, no exato momento do arrebatamento, quem estiver vivo, ele sobe para a nuvem depois que os mortos ressuscitam. É assim, ó. Quem morreu em Cristo, quando Miguel soar a trombeta, os corpos são arrancados da terra, ressuscitam e ficam nas nuvens esperando os vivos. Depois que os mortos ressuscitam, nós, os vivos, nos encontramos com eles nos ares. Aí mortos, ex-mortos, né? E vivos, juntos, vão se encontrar com o Senhor na porta do céu. Aí, no exato dia que a igreja é arrebatada, começa no mesmo momento na terra, 7 anos de um período chamado tribulação. A palavra tribulação é esmagar, é pressionar. A tribulação é um período de 7 anos, e nós vamos pregar isso aqui, que vai recair sobre o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. A tribulação, tudo que é ruim vai acontecer. Essa tribulação de 7 anos, ela ocorre em 2 partes. 3 anos e meio acontece uma coisa, 3 anos e meio acontece outra coisa. Nos primeiros 3 anos e meio, vai ter muita abundância e prosperidade na terra. Na segunda parte dos 3 anos e meio, o tal do anticristo, que é um homem político poderoso que trouxe prosperidade na terra, vai rasgar o seu tratado de paz com Jerusalém, aquele que tinha sido salvador de Israel, que fez um acordo de paz e era o protetor de Israel. Ele rasga o tratado de paz com Israel, e aí começa um período de destruição. A Bíblia diz: quando disserem paz, paz e segurança, vai vir a pior destruição sobre a terra. É assim que se divide os 7 anos. Veja, enquanto aqui na terra tiver 7 anos de tribulação, a igreja do Senhor Jesus é o termo que se dá para aqueles que se converteram, que se batizaram, que participam da ceia, porque só é a igreja quem participa da ceia. A Bíblia diz que é quem participa do corpo que se torna discípulo. Por isso que crente não fica sem tomar da ceia, porque aí você participa do corpo. Veja, essa igreja está no céu por 7 anos. Ela não está indo para lá para morar. Durante os 7 anos que a igreja está no céu, ela está sendo julgada, não para ir para o inferno. Ela está sendo julgada para receber galardões, recompensas e também perdas, punições. A igreja julgada lá no céu, pelas obras que ela praticou aqui na terra, ela se assenta, Jesus se assenta no trono e agora julga essa igreja por tudo que ela fez de bom ou de ruim. Se ela for achada de uma maneira bacana, ela recebe muitas recompensas. Se ela for achada em falta, ela perde as recompensas. E aonde elas vão usar essas recompensas? É aqui que você precisa entender. Depois de 7 anos, a igreja volta com Jesus na terra,
porque Israel está sitiado pelas nações da terra, quase fugindo do mapa. A igreja volta junto com Cristo para defender Israel. Começa uma guerra chamada Guerra de Gog e Magog, que é num vale em Israel chamado Vale de Megido. E ali todas as nações da terra estarão reunidas contra Israel, a nação de Deus. E a igreja junto com Cristo volta. Quando Israel estiver no seu último suspiro, a igreja volta para dar bicudão na cara do Satanás e entrar nessa guerra. A história é empolgante. Depois que a igreja volta e vence a guerra, e Jesus mata o anticristo com o sopro do seu nariz, ele faz assim, ó, nem é escarrado, é um soprinho assim, ó, e o anticristo derrete. E também o falso profeta, e nós vencemos essa guerra. A terça parte da população da terra já morreu durante a tribulação. Ali, depois da guerra do Gog e Magog, no Vale de Megido, vai começar o milênio. Jesus se assenta em Jerusalém, e a partir de Jerusalém, ele vai ser o único governador da terra. Veja que o anticristo vem antes para tentar imitar Jesus sendo um governo único. Mas o governo único, com moeda única, com justiça, é o de Cristo, durante o milênio. Vai ser um mundo como hoje. Só que nós estaremos com Cristo em Jerusalém. Nós iremos reinar com Ele e reinar nas nações. Tem gente que vai governar 10 cidades. Tem gente que vai governar 20 cidades. Tem gente que vai ser governo de 30. Tem gente que vai ter rua com o seu nome. Tem gente que vai ser gari. Tem gente que não vai ser nada. São 1000 anos em que a igreja vai estar purificando a terra junto com Cristo. As pessoas que entrarem nesse milênio, mesmo não sendo crentes, tem gente que não vai morrer. Ele vai entrar por 1000 anos. Preste atenção. Portanto, tem gente que vai morrer com esses, né? Com 800 anos, 900 anos. O leão não vai ser mais feroz. A cobra não vai ter mais veneno. O cordeiro vai brincar com o leão. O Satanás, o demônio, o corintiano, ele é preso por 1000 anos. Durante 1000 anos ele será preso. Depois de 1000 anos, ele é solto, para provar de novo aqueles que não tinham se convertido e estavam sobre a face da terra. É legal o assunto? Quem quer aprender sobre o milênio? Então, o milênio começa a partir da segunda vinda. A igreja voltou com Jesus, começa 1000 anos de reino. Você vai reinar com Cristo a partir das recompensas que você recebeu. É isso que você vai aprender hoje. Apocalipse capítulo 15, no versículo 11. A mensagem de terça que vem, eu quero ganhar aqui pelo menos umas 40 almas. E eu conto com você. Vamos lá, Apocalipse 15, versículo 11. Que obra do inimigo é essa? Na minha Bíblia. Vamos ler a partir do versículo 1. Apocalipse 15, versículo 1. Que 11? Não tem 11 aqui não, rapaz. Presta atenção. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso. 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois elas se completaram a ira de Deus. Continua. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e de pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que haviam sido dadas por Deus. Isso agora é depois de 7 anos de tribulação, ok? Venceram a besta. É no final, terminou a tribulação. Verso 3. E cantava o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. João Alexandre cantava assim, ó. Grandes são as suas obras, Senhor Deus
Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são seus juízos. Ó Rei das nações, quem não te temerá? Sejam glorificado seu nome. Legal, só para os velhos. Vamos lá. Eu sou novo, gente, mas eu nunca fui nada, ex-nada na minha vida. Então diz assim, ó, eles cantando o cântico de Moisés. Pois tu somente és santo, todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Veja, terminou o Gog e Magog, a igreja ganhou a guerra, agora a igreja triunfou, ela entra para os 1000 anos de reino, ela entra para reinar com Cristo. E agora ela está cantando esse cântico maravilhoso. Verso 5. Depois disso olhei, e vi que se abriu o céu e o santuário, e o tabernáculo da aliança. Continua. Saíram do santuário os 7 anjos com 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho fino e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. Em um dos 4 seres viventes, deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Pode continuar. O santuário ficou cheio de fumaça da glória de Deus, do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completasse as 7 pragas dos 7 anjos. Veja aqui, isso aqui é muito interessante você entender. Quando Deus disse para Moisés construir o santuário no deserto, Deus falou: Moisés, construa o santuário igualzinho ao que tem no céu, até as medidas. A Bíblia diz que Moisés construiu o santuário no deserto igualzinho ao que está no céu. Esse que desce do céu é igualzinho de Moisés, só que é o original. O que estava na terra era espelho do que estava no céu. Imagine você que o tabernáculo de Moisés foi só uma sombra. Esse é o que está e que existe no céu. Continua o texto. Ótimo, é até o 8. Presta atenção. Todos nós temos que entender uma coisa sobre milênio. Milênio é o reino literal de Cristo aqui na terra. Tem igrejas que acreditam que milênio não é literal. Eles dizem que nós já estamos numa espécie de milênio. Que coisa linda. O diabo está preso, eles falam. Rapaz, se o diabo estivesse solto, então. Eles falam que o diabo está preso. O mundo só sofre a influência dele. Ah, égua, moleque, que bicho, hein? Há muita gente que não crê na manifestação e na existência do milênio. Milênio é um reino, um período de 1000 anos, literal, em que Jesus vai governar a terra pisando e morando e residindo em Jerusalém. E nós, os salvos, a igreja, estaremos com ele. Para você entender o milênio, você precisa separar salvação e recompensa. Diga salvação e recompensa. Veja bem, a salvação é pela graça. Reinar com Cristo no milênio é pelas obras. Eu vou dizer de novo, nem todo crente será recompensado. Mas provavelmente todo aquele que creu em Jesus e seguiu a palavra verdadeira será salvo. Nem todo aquele que chegou no céu vai receber a recompensa no milênio. Preste atenção. Tudo no reino que é o milênio é por esforço. Você já leu isso na Bíblia? Desde o tempo dos profetas, o reino de Deus é conquistado por esforço e violência. Existe uma diferença entre reino de Deus e reino dos céus. Reino dos céus é onde Deus está. Reino de Deus é o que vai vir para a terra. Foi o que Jesus ensinou a orar. Quando orares, ore, venha a nós o teu reino. Tem gente que confunde reinar com Cristo com ser salvo. Reino de Deus é o milênio.
E reino do céu é o céu. Quem entende o que eu estou dizendo? Agora veja, tudo no reino de Deus é por mérito, é por esforço, é por obras, é praticando os seus feitos. Esse reino de Deus, chamado de milênio, ele irá acontecer durante um período de 1000 anos. O milênio é o reino de Cristo e a sua igreja. E quando acontecerá o milênio? O milênio acontecerá no mundo depois do retorno de Cristo. A Bíblia Sagrada diz que durante o milênio as nações andarão sobre a luz de Cristo. É um reino de justiça e equidade. Seu reino é sempre eterno. Justiça e igualdade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Essa música é bonita, não canta, né? Não é do Fernandinho. Canta aqui. Ô Lu, consegue cantar ela depois no final? Os reinos se abalam. Agora eu esqueci o resto. Não, eu falei no final. Então veja, o milênio é o reino de Cristo. E esse milênio é reino literal. Jesus voltou, a igreja desceu, você começa a entrar nesse milênio. A Bíblia diz que durante o milênio, as nações serão governadas pelo cedro de justiça de Cristo. A Bíblia diz, um só será o Senhor, e um só será o seu reino. Vamos ver um texto sobre isso? Zacarias, capítulo 14, a partir do versículo 1, nós vamos ver o relato da guerra, logo na ocasião do retorno de Cristo, e do que acontece pós-guerra, a entrada do milênio. Zacarias 14, versículo 1 diz assim: vejam, o dia do Senhor vem. Agora ele vai falar da guerra e depois do milênio. Quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Está falando o que vai acontecer com Israel. Continua verso 2. Reunirei os povos da terra para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, o que eu te disse. As casas saqueadas, as mulheres estupradas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Lembra que eu te falei que as nações iriam lutar contra Israel? Continua, verso 3. Quando Israel estiver sendo extinto, diz assim: depois o Senhor sairá à guerra contra as nações, como ele sempre fez nos dias de batalha. Continua o texto. Naquele dia, falando sobre Jesus, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Israel está sitiada. Acontece o seguinte: ouve-se um barulho no céu, tanques de todos os lados. Você já viu? Israel fica num pedacinho do mapa e todo o resto é contra Israel. Quando as mulheres violentadas, a cidade queimada, Jesus volta, a Bíblia diz, em cima do Monte das Oliveiras. Esse homem é tão pequeno, que um pé dele estará no norte, o outro no sul. E embaixo do seu pé vai abrir um vale, que não existe. Nesse vale, é onde Israel vai fugir, cumprindo-se a profecia que Jesus diz: eu vou ajuntar como a galinha junta os seus pintainhos. Quando Israel estiver sendo extinto, a igreja ali com Jesus, ele vai pisar no Monte das Oliveiras e vai falar para Israel: venha para debaixo das minhas asas. E eles vão entrar nesse vale. Olha o que acontece, vamos lá. Nesse dia, os seus pés estarão no Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio. Ao leste e ao oeste, por um grande vale, metade do monte será removido para o norte e a outra para o sul. Jesus vai dividir o monte para abrir o vale por onde Israel vai fugir. Continua o texto. E ele fala assim para Israel: vocês fugirão pelo meu vale entre os montes. Isso é muito maravilhoso. Pois esse vale que eu abri se estenderá até Azel.
fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Aí diz assim, ó: então o Senhor, o meu Deus, virá com sua igreja, com seus santos. Uau! Continua o texto. Naquele dia, no dia do retorno de Cristo, lembra de Josué? Sol, detenha-te em Aldialon. Lua, pare. No dia que Josué venceu a guerra contra Ai, não houve sol, dia e nem noite. Aí diz aqui, naquele dia Deus vai parar o tempo. Não haverá calor, não haverá frio, não haverá estação. Continua. Será um dia único, no qual não haverá separação entre dia e noite. Será um crepúsculo. Continua. Porque quando chegar a noite estará claro. Um dia que o Senhor conhece, nem você conhece. Continua. Naquele dia as águas correntes fluirão de Jerusalém. Metade delas para o mar do leste, metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto verão quanto inverno. Não haverá estação. Eu estou falando para você o relato do retorno de Cristo e a igreja voltando com ele na guerra do Gog e Magog. Quem vai subir com Cristo? Então você volta com ele. Continua o texto. O Senhor, agora entra o milênio. O Senhor será rei de toda a terra. Leia isso em voz alta, vai lá. Mais alto. Agora olha que texto poderoso. Bem alto, vai lá. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Mas continua o texto. Vá. A terra toda, de Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, será semelhante a Rabá. Mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu lugar. Você percebeu que a briga toda é por Jerusalém. O mundo briga por Jerusalém, um pedacinho de chão, e Jerusalém é de Cristo. Quem está entendendo? Nunca Israel sai do noticiário, porque Israel é o relógio de Deus. Tudo que acontece em Israel, Deus anuncia as suas profecias através de Israel. Você precisa ficar atento com tudo que acontece em Israel, porque ela é o centro da profecia. E continua. Pode passar o próximo verso. Jerusalém será habitada, nunca mais será destruída, Jerusalém estará segura. É o milênio. É Jerusalém que está lá, gente. Lá será a nossa terra. Teve um irmão que falou: pastor, o senhor já foi em Jerusalém? O senhor tem que ir. Falei: o dia que eu for eu não volto mais, irmão. Você também. O dia que eu for eu não volto nunca mais. Continua o texto, verso 12. Esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutaram contra Jerusalém. Você percebeu? Todas as nações que são contra Jerusalém vão ter que se prostrar ao governo de Jerusalém. Está lá. Essa é a praga com a qual o Senhor castigará as nações que lutaram contra Jerusalém. Olha o que vai acontecer com as nações que é contra Israel. Sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda de pé. E os seus olhos apodrecerão, e suas hortas e suas línguas apodrecerão dentro de suas bocas. Irmão, cuidado quando você fala de Israel. Existe bênção para quem abençoa Israel, e existe maldição para quem amaldiçoa Israel. O Senhor disse: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abençoe Israel. É a nação. O que o senhor vê em Jerusalém? O senhor vê em Israel? Falei: querido, eu tenho um judeu dentro de mim, cara. Ele morreu, ressuscitou e hoje está aqui dentro de mim, irmão. Você quer como é que eu vou tirar esse povo, rapaz? Tá doido? Quem tem um judeu dentro de você aí? Ora, eu tenho que amar esse lugar, rapaz. O meu Senhor nasceu judeu. Abraão, Isaac e Jacó eram hebreus. Paulo, o grande apóstolo Paulo é judeu. Como é que eu vou dizer esse negócio? Eu tenho que amar. Isso é poderoso. Agora presta atenção. Quando Jerusalém for estabelecida como a capital do mundo, por isso que na minha primeira mensagem da série,
Eu falei sobre a mulher montada na besta, a grande prostituta que está na internet. Eles dizem que Roma é a cidade santa. Veja que ali você tem um sacrilégio, uma blasfêmia. A cidade de Deus é Jerusalém, não Roma. Aonde o evangelho nasceu foi em Jerusalém, não em Roma. É de Jerusalém que sairá o governo do mundo, não de Roma. O anticristo vai governar da Europa, não Jesus. Está entendendo agora? Quem está entendendo aí? Jesus vai governar a partir de onde? De Jerusalém, cidade amada. Quem irá reinar com Cristo? Agora eu estou fazendo uma pergunta. Quem irá reinar com Cristo? Se Jesus voltar agora, quem vai ficar feliz se ele voltar agora? Eu não vou ficar feliz, irmão, eu vou subir feliz. Mas vamos lá. Quem irá reinar com Cristo? Primeiro, a Bíblia diz que só os vencedores irão reinar. Quem é o vencedor? Preguei na mensagem semana passada. Aquele que resiste até o fim. Aquele que não desanima. Aquele que é fiel até o fim. Aquele que persevera até o fim. A Bíblia diz que os vencedores reinarão com Cristo. Quem vai reinar com Cristo? Quem perseverou até o fim. Quem vai reinar com Cristo? Quem está revestido, vestido de boas obras. Eu vou dizer de novo. Quem não tiver boas obras, não vai reinar. Vamos falar a importância desse reino? A importância das obras na vida do cristão para ele poder reinar com Cristo. O que importa é ser salvo. Ok, tu entra no reino, no primeiro ano, bacana, estou salvo. Segundo ano, bacana. 100 anos depois, bacana. 300 anos e você limpando o chão. Aí você vai lembrar como tu era um preguiçoso na obra de Deus. Vamos ver? Romanos capítulo 14, no versículo 10. A importância das boas obras para o crente. Veja, as obras não te salvam, mas a ausência delas impede você de receber recompensa. Irmão, existe algo mais importante que a salvação? Existe o que vem depois dela. A salvação é o mais importante para quem não é salvo. E para quem é salvo? O que é mais importante depois de salvo? Ser recompensado, ser reconhecido. Entra no galardão do seu Senhor. Imagina Jesus chamando você pelo nome e falando, está aqui sua recompensa. Tu ficou trabalhando de guardador de carro, tu achou que era pouco, que ninguém te reconhecia, mas eu escrevi as suas obras. Seu pastor não te via, fulano não te via, mas eu vi o seu trabalho, e o seu trabalho não foi em vão. Entra no regozijo e está aqui a sua recompensa. E tem gente que chega no pastor e fala, eu sou voluntário, eu trabalho de graça. Não existe crente nenhum que trabalhe de graça. Todo mundo vai ser recompensado. Não tem um que não será recompensado. Então não é de graça. Diz a Bíblia, em Deus, o seu trabalho não é em vão. Irmão, tudo que você faz que contribui com a obra de Deus será recompensado. Sua oferta é contabilizada, seu dízimo é contabilizado, sua oferta de missões, seu trabalho, a evangelização na rua, seu trabalho, tudo que você faz, tudo está indo para o livro das obras, e no dia do galardão você será recompensado. Vamos ver? Portanto, você, porque julga seu irmão e porque despreza seu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Veja que Paulo aqui não diz você vai comparecer, diz todos. Veja que ele se inclui, ele não se exclui. Paulo está dizendo que inclusive ele será julgado no tribunal de Cristo. Esse julgamento não é um julgamento para ser salvo, é um julgamento para ser o quê? Recompensado. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10.
que você vai ouvir aqui é fora do comum. Você não pode esquecer nunca mais. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas ou más. Aqui está falando para o crente. Você percebeu que tudo que você faz, que é chamado de boa obra, você vai ser recompensado quando estiver diante de Jesus? E aonde você vai usar essa recompensa? No milênio, no reinado. Presta atenção, irmão. As obras, elas são o ornamento do vestido da noiva. A igreja só terá roupa para se casar com Cristo por causa das suas obras. Veja só, Apocalipse capítulo 19, versículo 7. A Bíblia fala de um casamento. A igreja é uma noiva, uma mulher. Eu falei isso na primeira mensagem, na segunda. Quando a igreja estiver com Cristo, ela vai se casar com Cristo. E a roupa da noiva são as suas obras. Olha o que diz a Bíblia. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar, vamos dar a glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva se aprontou. Isso é o arrebatamento. Se foi arrebatado, começa o casamento. Qual é a roupa que você, a igreja, vai vestir? Vamos lá? Verso 8. Foi-lhe dado para vestir o quê? Linho fino, brilhante e puro. O linho fino são o quê? Os atos justos dos santos. Você percebeu? Você percebeu que a sua roupa, no dia do casamento, são as suas boas obras aqui na terra? As suas boas obras constroem as suas joias e a sua roupa para o casamento. Diga comigo, isso é sério. Mas vai lá, você ficou preocupado, né? Está preocupado? É, né? Percebi. As obras, irmãos, é a veste da igreja. Nós seremos, escuta que coisa poderosa, lá no milênio, nós seremos reconhecidos pelas nossas obras. Nossos nomes é pelas nossas obras. Nossas roupas é pelas nossas obras. Lá vai o fulano do feito tal. Lá vai o ciclano que foi mártire. Lá vai o Beltrano que foi apóstolo. Lá vai o outro que cuidou dos pobres. Não tem trabalho indigno no reino de Deus. Ninguém é maior ou menor. Deus não vai cobrar de você aquilo que eu deveria fazer. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se lá na minha história está que eu tenho que ganhar 1 milhão de almas para Jesus, e você uma, se eu ganhar 900 e você uma, você é recompensado, e eu não. Se lá está escrito, querido irmão, você vai ser diácono até Jesus voltar, e você vai ser o Billy Graham. O galardão do Billy Graham é do mesmo tamanho do galardão do diácono. A diferença é a obediência. Se o diácono não obedecer, como diácono, e se o Billy Graham não obedecer, é só essa a diferença. Ninguém vai receber mais recompensa e menos recompensa. Todos serão recompensados pela missão que lhe foi dada. Quem está entendendo aí? As obras, elas estão completamente ligadas ao estilo de vida que eu vou viver no reino de Cristo. A minha posição, como eu estarei nesse reino, como eu vou viver nesse reino. As obras, elas não te salvam, mas elas te recompensam. E as más obras fazem você perder a recompensa. Quem quer aprender? Então agora vai a pergunta. Eu estou no milênio agora. Como eu serei reconhecido nesse milênio perante milhões e milhões e milhões, põe milhões de pessoas? Como eu serei reconhecido nesse milênio? As recompensas no milênio são chamadas de galardões, presentes. Veja bem, cada um será reconhecido no milênio pelas coroas que ganhamos ao longo da nossa vida cristã. O crente, no milênio, vai andar com uma coroa. E a coroa
que diz o que ele fez aqui na terra. Olha que coisa poderosa. Cada boa obra nossa, vamos acumulando coroas, com as quais seremos reconhecidos no reino de Cristo. Ao todo, são 5 coroas. Presta atenção. Quando você estiver no milênio, você será reconhecido pelas coroas que estão na sua cabeça. E são as coroas que dizem o que você fez. Quando a pessoa olhar para a sua coroa e falar, não, então você foi isso, não, não, que coisa. Quem quer aprender as coroas aqui? Eu quero, mas eu estou pensando em dar uma esticada. Vi que você está tão curioso, acho que vou continuar a terça que vem. Vamos lá, vou falar das 5 coroas. A Bíblia fala de 5 coroas, e essas coroas é o seu ornamento. Você será reconhecido no milênio pela coroa que está na sua cabeça. Então, quando passar aquele camaradinha lá chamado Paulo com coroa, você fala, gente, lá vai o cara. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Primeira coroa, coroa da vida. Para quem é a coroa da vida? Falei dela terça passada. Apocalipse 2 e 10. Você vai ver gente lá no milênio com uma coroa chamada coroa da vida. Para quem que é a coroa da vida? Se for na tela, vamos saber. Apocalipse 2, versículo 10. Olha, irmãos, esse ano vai sair o livro Apocalipse Revelado. Demorei anos, agora estou saindo da preguiça para escrever. O problema é que é um livro de 400 e tantas páginas. É muita informação. Você não consegue escrever, mas vamos lá. Lembra que eu falei sobre isso? Coroa da vida. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Vocês sofrerão perseguição por 10 dias. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa. Então a coroa da vida é para os mártires. Quem é um mártir? É aquele que tem um chamado para morrer por Cristo. Não pense você que todo mundo é chamado para ser mártir. Quem não é chamado para ser mártir, Deus protege ele da perseguição para ele não negar. Mártir é um chamado específico. Mas pode ser que você tenha sido chamado para isso. Porque se a perseguição chegar até nós, e você não for chamado para mártir, você vai negar. Toda pessoa que se torna mártir por Cristo, ela vai andar no milênio com uma coroa, chamada coroa da vida. Agora imagina o camarada lá, aquele ali foi cerrado pelo meio. Aquele ali teve a cabeça degolada. As pessoas vão olhar e falar, que história. Lá vai Estevão com a coroa da vida, foi apedrejado. Nós seremos reconhecidos lá no reino de Cristo pelas nossas coroas. E nessas coroas tem pedras. Quais são as pedras nas nossas coroas? Essa é fácil, gente. Por muitos anos você falava, vou ali ganhar uma pedrinha na minha coroa. Quais são as pedras? As almas. Vamos abrilhantar a nossa coroa, gente? Vamos ganhar alma para Jesus? Chegar com aquela coroa lá reluzindo assim, ó. Segunda coroa. Segunda de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, dos versos de 7 a 8. Coroa da justiça. Primeira coroa, coroa da vida. Lembre-se que durante o milênio, você será reconhecido pelas suas coroas. Quem tiver. A primeira coroa é para quem morreu por Cristo. E não negou, claro. Foi mártir. E não negou. Os mártires, todo mundo saberão que ele é mártir. Ele vai ter uma coroa estampada de mártir.
chamada coroa da vida. Segunda coroa, a coroa da justiça. Para que ela serve? Vamos ler. Está um delay aí, né, Márcio? Jesus cura surdo. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Cura, tira esse lombriga, meu pai, do ouvido do Márcio. Esse sebo. Olha que o Márcio tomar um banho, passa um cotonete, limpa, e está com um sebo desse tamanho. Que isso, Kate? Você viu o que a Kate falou? Falou que é só aspirador para tirar. Aí, meu irmão, com a esposa dessa aí, não precisa de um pastor fazendo bullying com você, não. Ó, presta atenção, vamos lá. Segunda coroa, coroa da justiça. Combati o bom combate. Terminei a corrida e guardei a fé. Verso 8. Agora me está reservada, meu Deus, eu queria que Jesus voltasse agora. Eu leio os negócios desses, eu perco a compostura. Paulo está morrendo. E ele diz, o velhinho, quase cego, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Quantos de nós poderemos dizer isso ao final da nossa vida? Tem pastores se matando, porque se sentiram pressionados. Paulo foi o mais pressionado de todos. 195 açoites dos judeus. Apanhou de judeu e romano. Nunca pensou em negar a fé. Tem gente desanimando por nada. Paulo nunca pensou em desistir. A Bíblia diz que ele foi chamado prisioneiro de Cristo, apóstolo em cadeia. Paulo preso, de dentro da cadeia, ele ganhou 14 mil soldados romanos para Cristo. O cara preso, todo mundo que falava com ele aceitava Jesus chorando. Meu Deus, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Eu me sinto um lixo diante dessa história. E agora Paulo diz assim, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora ele diz o que está reservado para ele. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Aqui está uma coroa que nós vamos ter. Porque deixa eu me controlar. Porque a coroa da justiça é para quem ama e prega a volta do Senhor. Paulo diz, eu vou receber a coroa da justiça, não só a mim, mas para todos que amam a vinda do Senhor. Então você quer chegar no milênio e ver um irmão que amava a vinda do Senhor e pregava a vinda, ele vai estar com uma coroa. Lá vai um pregador do retorno de Cristo. Lá vai uma pessoa que passou a vida falando, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Eu estou aqui para dizer, igreja, Ele está voltando. Ele está vindo para levar a sua amada igreja. Quem ama a vinda do Senhor, aplauda, dê brado de júbilo, dê brado de aleluia. Quem ama a vinda do Senhor? Então essa coroa você vai ter. A primeira eu já tenho dúvida, não sei se eu vou ter, não sei se eu vou morrer por causa de Cristo. Nunca não levei nenhum tapa. Ninguém nunca cuspiu na minha cara. Eu também não deixei. Um dia eu estava pregando na Turquia. Camarada veio correndo, eu saí correndo. Falei, Senhor, essa eu corro. Na próxima talvez eu levo um tapa. Mas agora não senti de apanhar ainda não. Eu, irmão, vou apanhar para quê ainda também, se eu posso correr? A gente apanha se não tiver jeito, né? A gente corre. Ai, ai. Terceira coroa. Lembre-se que nós seremos reconhecidos no milênio pelas nossas coroas. Não é a coroa sua mulher, não. É pelas coroas literal, as coroas na cabeça. Lá vai o Toninho, esposo da Josi. Não é assim não, viu, Toninho?
Olha o Peterson, esposo da coroa dele lá, a Rosinha. Não é por causa da sua coroa, né? A coroa é da cabeça. Vamos lá. Ai, ai. De verdade, irmãos, todo ano, eu leio a Bíblia toda, todo ano. Já teve vezes por ano que eu li 3 vezes. E todo ano eu leio numa versão diferente. E tem hora que eu tenho que parar, eu estou dentro do avião, eu tenho que parar, eu fico emocionado. Parece que eu estou lendo tudo de novo. Eu me sinto dentro daquele negócio. Os irmãos me perdoem que eu fico fora de mim. Terceira coroa. 1 de Pedro, capítulo 1, dos versos de 1 a 4. Primeira coroa é a coroa? Só quem está vivo aí. Primeira coroa é a coroa da vida. É para os mártires. Segunda coroa é a coroa de justiça. É para os que amam o retorno de Cristo. Lembre-se, você vai desfilar em Jerusalém, vai governar as nações com uma coroa na cabeça. E essa coroa vai fazer as pessoas que são governadas por você saberem o que você foi no reino de Deus aqui. Fala para mim se isso não é empolgante. Sai, demônio, que obra espírito das trevas. Fica assustando a gente. O diabo tem hora que fica endemoniado, gente. Terceira coroa, vai lá. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Ritínia. Pedro está escrevendo para essa turma. Próximo verso. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para obediência a Jesus Cristo e aspersão do seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. Veja que a graça ela pode ser aumentada. Próximo verso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Verso 4. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular, se perder o seu valor, herança guardada para vocês. Tem uma outra versão que fala de coroa incorruptível. Bom, a coroa da qual Pedro está falando, que nessa versão não cita o termo coroa, na outra versão fala coroa de glória. Qual versão que está aí a coroa de glória? Por favor, acha para mim para ler aqui. É importante ler. 1 de Pedro 1, dos versos de 1 a 4. Vamos ler o verso 5. E que mediante a fé são protegidos pelo amor de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Mas vamos lá enquanto a gente acha a versão. A versão. Coroa de glória. O que é a coroa de glória? Ali você leu comigo no verso 4. A coroa de glória é uma coroa para pessoas retas, justas e honestas. Pessoas que andaram na terra com honradez. Então, por exemplo, quando você chegar lá no céu, a pessoa honrada, do sim sim e do não não, de caráter ilibado, você vai saber quem é ela. Lá vem uma pessoa séria. Lá todos serão sérios. Mas lá vem uma pessoa que pisou na terra, que não mentiu, que era sim sim não não, que era justo, que não era 2 pesos e 2 medidas. Isso aqui é chamado de coroa de glória. Você viu? Tudo que você é e que você faz determina como você vai viver no milênio. Quarta coroa. 1 Coríntios capítulo 9, versos 25 e 27. Quarta coroa.
5:4. Põe na tela. 1 Pedro 5:4. Ainda na coroa 3. Ali, ó. Vamos ler em voz alta? Vai lá, leiam todos. O Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. E a coroa da glória é aquele texto anterior que eu li. Para os que foram justos, honestos e piedosos. Chamar de coroa de glória. Então nós temos 5 coroas. Qual é a primeira coroa? A coroa da vida é para quem? Os mártires. Segunda coroa. Coroa de justiça é para quem? Os que amam o retorno de Cristo. Terceira coroa. Coroa de glória. E é para quem? As pessoas justas e honestas. E a quarta coroa. 1 Coríntios 9, dos versos de 25 a 27. Lembre-se, você vai andar no milênio com uma coroa. Essa coroa é a sua obra na terra. E quem não tiver obra? Ele será um anônimo. Mais ou menos isso. Vamos lá? Presta atenção. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Eu falei da coroa de louros no culto passado. Mas nós o fazemos para recebermos uma coroa eterna, uma coroa incorruptível, uma coroa que dura para sempre. Continua o texto. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem fica esmurrando o ar. É o pastor que não sabe para onde vai, fica dando murro para todo que é lado. Paulo continua, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu não venha a ser reprovado. Isso aqui é terrível. Paulo não está dizendo de perder salvação aqui. Ele está dizendo que vai ter pastores que passaram a vida pregando e quando chegar no céu não terá coroa, porque foram reprovados, não foram achados aptos, foram rejeitados. São salvos, porque é pela graça, pela fé, mas sem nenhuma recompensa. Gente, entenda, a salvação é pela graça, o reino é pelo esforço. Lembra, o ladrão falou para Jesus, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. Ele pediu o reino, Jesus deu o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele pediu o reino, mas recebeu o paraíso. Por que ele não recebeu o reino? Porque ele foi salvo na última hora. Quem falou isso? Quem respondeu? É isso aí, Marcão. Vocês entenderam agora? A salvação é pela graça, a recompensa é pelas obras. Gente, isso é poderoso. Quem entende que isso é poderoso? Agora vem uma coroa. Eu quero falar dessa coroa, e essa coroa é muito legal. 1 de Paulo aos Tessalonicenses 2, versículo 19. As coroas. Ó, já prepararam a música? Põe na tela. Vou cobrar, hein, Lu? Rafa. Os reinos se abalam, os lares se puxam. É assim que a gente faz quando não sabe a música? A quinta coroa, olha para mim, é a coroa de alegria. Gente, você quer ver um cristão triste? Ele está sem essa coroa. Olha que coroa é essa. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa? Aqui é a coroa da alegria. Quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês a nossa coroa? Pode continuar. Pode ir. De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. A coroa da alegria é para os cuidadores de vidas,
para os ganhadores de almas. A Bíblia diz que quem ganha alma é alegre. Sabe por que tem muitos crentes tristes? Porque não há nada que satisfaça mais o crente do que ganhar e cuidar de vidas. São 5 coroas. As 5 coroas é o que você vai andar pelo milênio. Agora olha para mim. Primeira coroa. Coroa dá para quem? Segunda coroa. Coroa de glória, é justiça. Para quem? Quem ama o retorno de Cristo. Terceira coroa, coroa de... Para quem? Pessoas piedosas, honestas. Quarta coroa, coroa incorruptível. Para quem? Para quem, gente? Para quem? Para quem é obreiro aprovado. Isso aqui é poderoso. Quinta coroa, coroa da alegria, para os ganhadores de almas. Sabe por que muitos crentes estão desanimados e tristes? Responde você para mim. Por quê, gente? Porque não ganham almas. We take our stand in this concrete wonderland. United hand in hand we stand. A future built on shifting sand. With every echo, every rhyme, we'll rise above, we'll take our time. Embrace the shadows, make them shine. A symphony forever. No longer lost, we take our stand in this concrete wonderland. United hand in hand we stand. A future built on shifting sand. With every echo, every rhyme, we'll rise above, we'll take our time. Embrace the shadows, make them shine. A symphony forever. Be so deep in the silence we keep, floating like a star, no matter where you are. Eyes so full of shine, hands that intertwine, heartbeats synchronized under twilight skies. Mystic dreams unwind, lost within our mind. All we feel is light in the endless night. Mystery so deep, where do these visions creep? Whispers of a past